Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 8, que diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bom, queridos, continuando o nosso estudo, Jesus vinha se despedindo dos discípulos, mas, apesar dessa notícia difícil, e notícias difíceis nós recebemos ao longo da vida, eu recebi há pouco tempo agora, com o falecimento do meu pai, mas Deus traz também boas notícias, Ele nos dá forças para continuar, porque Ele nos envia alguém capaz de nos dar forças. Esse alguém, o que Jesus está dizendo aqui, é o Conselheiro, o Espírito Santo. Ele disse no verso anterior que é para o nosso bem que ele vai ao Pai. Porque se ele não for, ele não teria como enviar esse Consolador. Então, ele envia, essa é a boa notícia. A boa notícia é que nós temos Deus ao nosso lado, dentro de nós, conosco sempre, para nos conduzir, nos ajudar, nos fortalecer. Então, diante dessa despedida de Jesus, é uma despedida, mas é uma despedida que ele parte corporalmente, mas fica eternamente conosco em todo o tempo. E aqui diz, Jesus explica um pouco das ações do que o Espírito Santo fará. Primeiro, ele diz que ele convencerá o mundo, convencerá. Então veja só, muitas vezes nós, como cristãos, queremos anunciar essa esperança, anunciar essa boa nova, anunciar essa força que Deus nos dá e nós queremos compartilhar com outras pessoas. Só que muitas vezes a gente começa a se cobrar, a se responsabilizar pela vida do outro. Mas esse papel, apesar de nós termos, o privilégio, nós termos a alegria, nós temos esse mandado de Jesus, de que nós temos que compartilhar essas boas notícias, nós temos que compartilhar o que nós recebemos, mas quem realmente convence é o Espírito Santo. É Ele que faz, não sou eu, nem é você. Realmente há um diálogo entre Deus e cada ser humano, entre Deus e o indivíduo. Se nós pudermos participar disso, colaborando, contribuindo, mostrando que nós nos importamos, que ótimo. Mas, realmente, mesmo se ninguém participar, mesmo se a pessoa estiver perdida numa ilha, náufrago, está ali perdido numa ilha, Deus vai ter a conversa interior, vai se mover naquela pessoa com experiências de vida, com sonhos, tocando no coração dessa pessoa, das mais diversas formas. Deus tem como chegar ao ser humano de inúmeras formas. É o Espírito Santo que convence. Deus não está confinado às ações das igrejas, Ele é livre, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele tem como alcançar todo ser humano na face da terra. Ele chega a todos sem exceção. Como, de que forma, por quais meios, Ele pode usar todos. Inclusive usar a mim e a você. Mas Ele chega a todos. Ele vem para convencer o mundo. Não é alguns, não é aqueles que nós conseguiremos anunciar, não. Ele chega ao mundo inteiro, ele convence o mundo. Então ele vai ministrar a cada coração humano. Então não se cobre, essa não é algo que depende de você, necessariamente de você. Imagine o peso disso, da alma de uma pessoa depender necessariamente da sua ação. Não. Nós temos sim que fazer isso de bom grado, de boa vontade, com o coração disposto. Mas a alma do outro não depende de ação de outros. Deus não vai condenar uma pessoa porque outro faltou em dizer algo, faltou em agir de alguma forma. Não. Cada um responderá pelos seus atos diante de Deus. Então,
há esse diálogo do indivíduo com Deus. O Espírito Santo está, de alguma forma, ministrando aquela pessoa por experiências de vida, tocando na consciência dele, incomodando o coração dele, com a mensagem na alma dele, de alguma forma. E essa pessoa pode dizer não para Deus ou pode dizer realmente, você me convence e eu vou consentir. Agora, aqueles que você me convence, mas eu nego, eu rejeito, eu não quero. Então, Deus é soberano, Ele atua no mundo inteiro, no planeta inteiro, o tempo todo. E o interessante é que o texto nos diz que Ele nos convence a todos, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeiro, Ele convence, é Ele que faz. Ele, o Espírito Santo, não é o ser humano, não é o pregador. É ele que tem essa missão principal de tocar no coração do ser humano. O segundo ponto, o alcance dessa ação, o mundo inteiro, todas as pessoas. E ele vai fazer o quê? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? Nós vamos entrar em mais detalhes nas próximas mensagens. Mas primeiro, quais são os termos que Jesus utilizou para dizer quem era o Espírito Santo? Jesus o chamou de o ajudador, o chamou de o conselheiro e também o chamou de o Espírito da verdade, que acaba coincidindo exatamente com os três termos aqui: pecado, justiça e juízo. Então ele nos convence do pecado, e aí é a ação dele como ajudador. Se nós estamos passando por uma tentação, se nós estamos desviando-nos do rumo correto, tendo inclinações ruins, ele se apresenta não como um condenador, como um acusador. Esse é o papel de Satanás, ele é o acusador. Mas Deus, o Espírito Santo, ele é um ajudador. Então, se você está com conflitos, se você está com dúvidas, se você está com tentações, é a Deus que você deve se achegar, pedindo: Senhor, me ajuda. Essa é a oração que Deus mais quer responder. Te ajudar a sair de um caminho ruim e ir para um caminho bom. Então você pede: Senhor, me ajude. Você é o meu ajudador. Então me ajuda nessa minha fraqueza, me ajuda nessa má inclinação minha. Você conhece os meus maus pensamentos, eu não preciso me esconder porque o Senhor já sabe. Então me ajuda, Senhor, nessa minha fraqueza. Me ajuda a não cair nisso, me ajuda a não machucar pessoas. Me ajuda, Senhor. Então ele te convence do pecado e você clama por ajuda. Ele é ajudador. Ele também nos convence da justiça. Ou seja, existem dezenas de caminhos ruins, mas ele nos aponta um caminho bom. Há uma voz atrás de nós, como diz o profeta Isaías, dizendo: este é o caminho, segui por ele. Então ele é o quê? O nosso conselheiro. Ele nos convence da justiça, do caminho correto, do caminho ideal, do caminho bom, do caminho que vai edificar, do caminho que vai gerar bons frutos, do caminho que vai alegrar as pessoas. Então ele é o seu conselheiro. Ouça os conselhos dele e siga. Siga, porque ele só está dizendo um caminho que vai te livrar de muito sofrimento e vai te levar a ser uma pessoa cada vez melhor. E por fim ele nos convence do juízo, ou seja, ele nos mostra que para cada decisão que tomarmos há consequências. Se seguimos o caminho do pecado, há consequências ruins. Se seguimos o caminho da justiça, os dois termos anteriores, há consequências boas. O juízo é a consequência. Então ele deixa para nós bem o óbvio, né? Que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta abacaxi, a gente vai colher abacaxi. Se nós colhemos morango, se nós plantarmos morango, vamos colher morango. Não tem como plantar abacaxi e colher morango. Então, há a consequência natural das nossas ações. Aquilo que a gente vai construindo vai gerar um futuro. Então, aí é o terceiro papel, terceiro termo que Jesus utiliza para descrever o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos mostra a verdade em relação à vida. No nosso caminhar, a gente está produzindo coisas que vão gerar hábitos, que vão gerar uma forma de pensar, que vão gerar um futuro. E
ele vai nos mostrando, olha, cuidado com as suas ações, ou continue com tais boas ações, porque isso vai gerar consequências, ou ruins ou boas. Ele tenta nos demover das coisas ruins e nos direcionar para as coisas boas. O Espírito Santo está nos ajudando, o Espírito Santo está nos aconselhando, o Espírito Santo está nos dizendo a verdade para as nossas vidas. Então ele está nos mostrando o que é mal, o pecado, não vá por aí. Está nos mostrando a justiça, o que é bom, vá, segue por aí. Está nos mostrando o juízo, as consequências, para que a gente, ciente disso, a gente possa fazer as boas escolhas e evitar as escolhas ruins. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.